Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Algumas semanas se passaram desde que a masmorra inexplorada da China, o Abismo Cinzento, foi concluído. Na Nova Coreia, uma ilha toda isolada, alguns pombos voando e fazendo au-au. E a Rick falando que o clima tá muito bom, faz tempo que não tem um momento desse jeito. O Prota fala que foi ele que convidou, mas não vieram aqui para ficar se divertindo. Esteve incrivelmente ocupada por bastante tempo. Tem que aproveitar enquanto ainda pode. E o Prota pensando na Rick Hills, como investigadora da Associação Mundial de Jogadores, testemunhou sobre experimentos ilegais de transformação em monstros que ocorreram lá dentro. Mas Jang Hyung, o principal responsável, estava desaparecido. A maioria das provas foi destruída na quebra de dungeon, dificultando a comprovação do seu depoimento. Além disso, as pessoas que foram submetidas a experimentos humanos não puderam ser resgatadas. Deve estar se sentindo desolado, mas se comparado à sua vida anterior, as coisas foram melhores dessas vezes. No passado, a Rick foi arrastada para o plano de Jang e acabou desaparecendo. A contenção inicial do Venom acabou falhando e logo uma doença misteriosa se espalhou, causando sofrimento em todo o mundo. Procurou pela Rick para desbloquear sua habilidade, mas o resultado foi inesperado. Disse que tá tudo bem, mas só hoje. A Yang já aparece falando que sabia. De repente, ele decide sair com a Rick e ela ficou se perguntando o que ele ia fazer. Isso é praticamente um encontro. E a Rick rindo, perguntando se ela tá bravinha. E o Prota dizendo que não é nada disso. Desde o começo, ele nem chamou a jogadora Yang, e porque ela veio junto. A Yang fica dando uma desculpa, falando que veio fazer só uma visita. O lugar que ele alugou acaba pertencendo a eles, mas o Prota falou que pagou uma quantia generosa pelo aluguel. Mas a Yang fala que só pagar não resolve tudo, mas ela não sabe o que ele vai fazer lá dentro. A Rick fica falando que ele é um homem popular, não quer ocupar muito do seu tempo. Vamos logo pra conversa. O que que ele queria pedir dela. A Yang fala que, segundo a avaliação de um alquimista, essa barreira pode suportar até mesmo o poder de um monstro de rank duplo S. Além disso, fica longe da cidade, um local perfeito para algo grandioso, porque ele acabou escolhendo isso. O selo da sua habilidade já foi quebrado. Mesmo assim, não é o suficiente. A qualquer momento, aquele sujeito parecido com ele pode tentar lhe atrapalhar e tomar seu corpo novamente. Não quer mais correr esse risco. Antes da batalha que está por vir, precisa subjugar aquele cara. Diz que pode perder o controle, e a Yang sem saber, mas tá falando de uma habilidade que ele não tem controle ainda. O Prota diz que é parecido, mas um pouco diferente. Pode perder sua consciência. Já que vieram até aqui, também tem um pedido para a jogadora Yang. Se algo der errado, por favor, podem usar força para tentar me deter. A Yang fica falando que ele é misterioso demais, poderia falar para elas. Pergunta da Rick se ela sabe de alguma coisa. Quando usou a canceladora naquele laboratório, viu uma habilidade do Kim. Entre elas, havia uma especialmente estranha. Seria o poder da grande esfera celestial. Talvez consiga obter uma informação valiosa nesse momento. O Prota já puxa o celular falando que vai testar. Pensando bem, essa é a abordagem inédita. Vai usando a hipnose nele mesmo. Nesse momento, seu celularzinho já vai caindo. E é uns 500 conto pra ajeitar a tela. Diz que deu certo. Essa era a resposta certa. Entrando no seu mundo mental. Na sua frente já tem o caminho para o trono cheio de caveiras. E lá tá Pedração falando que ele finalmente aprendeu a usar a cabeça. Não imaginou que ele teria coragem de entrar aqui dentro por conta própria. O Prota fala que ele mora no seu corpo. Achou que deveria pelo menos ver a cara dele uma vez. Você é idêntico a mim, como um verdadeiro clone. Pergunta quem ele é. Predação fala que não tem uma obrigação de responder isso. O Prota fala que sabia que ele não ia cooperar. Não pode simplesmente deixar uma bomba relógio dentro do seu corpo. Fala, seu maldito, saia do corpo agora mesmo. Mas a Predação continua recusando. O Prota fala que então vai ter que expulsá-lo à força. Mas a Predação começa a rir, falando que ele vai expulsá-lo à força. E
Possível, tá de sacanagem. O X1 vai começando e os dois vão usando a devoração ao mesmo tempo. Do lado de fora fica só a Rick junto com o Yang, e ela sem entender porque está tremendo de repente. Será que é um terremoto? Mas a Rick fala que não é isso. Parece que começou. O local ao redor dele já começa a ficar tudo destruído. E a Rick manda ela se preparar. Isso não vai ser fácil. E do lado de dentro, o local todo fica tremendo também. De um lado tá o Prota e do outro lado tá a Predação. O Shinzo insano está começando. Os dois embaixo se batendo e os dois dragão em cima, só se beijando também. Prota fala que os dois usam a devoração. Se ambos ficarem colidindo, não vão chegar em nenhum resultado. Mas a Predação fala que sabe o que ele tá pensando. O poder do rei não é diferente. No mesmo momento, os dois vão pegando uma distância. E a Predação fala que até mesmo isso não pertence a você, meu caro nobre. O Prota percebe que ele não tem habilidade alguma. E a Predação, apenas com um sorrisinho, começa a usar a aura do rei, fazendo uma espadona aparecer em cima do Kim. O Prota consegue escapar por pouco da espadona e fala que não é isso que ele estava esperando. Ele também pode usar a mesma coisa que ele consegue. E a Predação fala que sim, isso é óbvio, meu parceiro, você é burro. Até suas outras armas foram obtidas com o poder do rei. No final das contas, achou mesmo que ele não conseguiria usar essas habilidades. E o Pro tá pensando que ele se acha muito. Não quer admitir, mas esse cara é forte. Ele já derrotou vários inimigos que até mesmo ele não conseguiu lidar. E se preparou com várias cartas na manga para vencer esse cara, mas tudo acabou inútil. O que ele faz? A Predação diz que consegue ouvir suas engrenagens girando. Sua resistência é inútil. Desista, meu parceiro. Começa a usar os ataques de corrente para tentar prender o Kim. E o Prota fala que não adianta ficar pensando agora. Desde o começo sabia que não seria fácil. Ele não vai desistir tão facilmente. Do lado de fora tá o Yang, perguntando se isso é a fúria dele. A quantidade de mana é absurda. A Rick pensa que não é só absurda, a mana dele pode rivalizar com a sua. Ela é a maior maga que existe no mundo. Não, talvez a mana dele seja até mesmo maior que a sua. Fala para o Yang que está na hora de agir. Se deixarem isso se arrastar um pouco mais, vai virar um problema. Enquanto estiver preparando sua habilidade, ela precisa de ajuda. Mas o Prota começa a vir pra cima das duas. Elas falam que ele já acabou despertando. A Yang já vem puxando a sua lancinha e pergunta o que faz. A Rick diz que precisa de tempo, enquanto prepara sua habilidade. Mantenha o Kim um pouco preso. A Yang fala que sempre quis fazer isso. Uma luta com o Kim, pelo menos uma vez. Vem pra cima com seu grande bastão e sua lança. O Prota começa a usar a própria mão para defender o ataque. E a Yang continua atacando no seu modo de fúria. Pergunta se ele lembra da Grande Fênix. Naquela vez, a posição deles era uma oposta. Então dessa vez vai espancá-lo até ele recobrar consciência. Continua tentando bater com a sua lancinha, mas o Kim só se afasta e vem pra cima mais uma vez. Começa a preparar sua bicudona, mas a Yang tá esperta e continua escapando. E a Rick fala que não queria usar isso, a sua carta na manga, mas parece que não tem escolha. Faz uma grande Genkidama. E a Yang pensando que se exibiu toda, mas seu braço já está dormente. Mesmo inconsciente, tudo que ele faz é desviar dos seus ataques. Kim, você realmente é incrível. A Rick manda ela se afastar um pouco, porque tá usando seu poder de árvore. E a Yang perguntando o que é isso? É a floresta amazônica agora, é? Mas a Rick fala que não, é sua habilidade de portal. Abriu o portal para o abismo e invocou uma besta demoníaca. Ela reage a uma fonte intensa de mana, e quando agarra alguém, chupa toda a mana da pessoa até esgotá-la. Quando acaba a mana, a habilidade é desativada. A Yang pensa que é incrível criar um portal para o abismo com a própria força e ainda usar as criaturas de lá em batalha. Esse é o poder da jogadora rank duplo S número 2 dos Estados Unidos. O Prota tenta reagir um pouco, mas para de se mexer porque foi chupado. A Rick fala que acabou finalmente. Mesmo enquanto a besta demoníaca chupava sua energia, a mana de Kim continuava aumentando. Se tivessem demorado mais um tempo, teria sido perigoso. Já imaginava que
esse pedido não seria fácil, mas vai cobrar essa dívida depois. Quando a Ouyang tenta se aproximar, ela é acertada por um golpe no peito. A Rick fica até surpresa, sem saber o que aconteceu, e a sua habilidade também vai sendo desfeita. Fala que é impossível, como ele ainda consegue ficar se mexendo. O Kim fala que uma besta demoníaca. Isso foi uma ideia para aumentar o seu humor, mas não importa. E a Rick pensa, caramba, é o Kim? Não, quem é você? O Kim fala que ele não é mais o Kim. Você acha mesmo que eu sou tão fraco? A Rick fica perguntando o que aconteceu com o Kim. E a predação fala que ele perdeu. Agora é o dono desse corpo. A Rick fica pensando que essa presença é igual de um monstro do S. Fala que não faz ideia do que ele tá falando e precisa agir rápido. No fim das contas, ele é um inimigo. Começa mais uma vez a usar um pouco da sua mana toda que tem no seu corpo. Mas mesmo assim a predação é muito forte e só com um golpe acaba com tudo. A Rick fica até surpresa falando que não pode ser verdade. Ele bloqueou minha composição de energia com a mão nua e a predação sorrindo, dizendo que tá aqui um pouco. Que tal aquecer um pouco das suas juntas? Já vem pra cima, sentar o sarrafo na loirinha. E do lado de dentro tá o Prota, só deitado no modo baiano, mas tá se mexendo um pouco. Achou que tinha diminuído a diferença entre os dois, mas ainda continua grande. Quem é esse cara? Ele não é um rei. O rei que ele conhecia não era um lunático assim, algo que o rei plantou dentro do seu corpo. Não sabe por que ele colocou isso, mas não é hora de ficar pensando, precisa impedi-lo. Mas como ele deveria fazer isso? No fim, será que não tem outro jeito além desse? Do lado de fora, a predação fala que isso é decepcionante, nem serviu para aquecer. A Rick fala que é a primeira vez que alguém lhe julga dessa forma, afinal de contas, ela é uma jogadora de força nacional. A predação fala que padrões criados por humanos são ridículos, não tem mais nenhuma habilidade para me mostrar. Se é mesmo uma jogadora de força nacional, mostra um pouco mais. A Ouyang se levanta, pedindo para ele largar, ele não é desse jeito. Por favor, volte a si, Kim. O Kim vai largando porque obedece mulher, mas é mentira. Quando a Ouyang pensou que ele tinha largado, a predação mete um tapão falando, sai daqui mulher, tá louca? Quem ela pensa que é pra ficar tocando nesse corpo? Ela não passa de um mísero inseto. O golpe é tão forte de tapa que ela voa pra longe e a predação manda ela esperar em silêncio. Vai acabar com ela em breve também. Mas a Rick diz que não tem como trazer o Kim de volta. Você perguntou se eu tinha mais alguma coisa. Mesmo que a besta demoníaca tenha desaparecido, a mana que ela sugou ainda ficou no céu. E a predação falando que ela é incrível. Concentrou tudo em um único ponto, que legal. A Rick fala que se esse monstro for solto no mundo, será uma tragédia pior que uma quebra de dungeon. Não podia deixar isso acontecer. Me desculpe, Kim, mas eu vou ser sua companhia até nesse final. Manda ele olhar bem. Esse é o seu verdadeiro poder. E a predação aqui, apenas olhando. Ah, que dama. Fala, caramba, hein? Isso é incrível. Mas com apenas uma mordida, toda aquela mana vai desaparecendo. Sem saber como ele fez isso. E a predação fala que já viu tudo. Será que já acabou seus truques? A Rick nesse momento pensa que isso é injusto. Não dá pra parar essa coisa. A predação manda ela considerar isso uma recompensa por ter divertido tanto. Vai devorar ela com a sua devoração. A predação fica todo feliz que vai consumir uma loirinha, mas acaba parando. E a Rick pensou que era o seu fim e não entende o que aconteceu. A predação fica puta, perguntando se ele é maluco da cabeça. E o Prota lá dentro falando que finalmente ele chegou. E a predação perguntando se ele é um idiota. Usar devoração em si mesmo, você é louco. O Prota fala que a sua teoria estava certa. Seu objetivo é alcançar algo mais. Não quer me matar nem roubar meu corpo. Se eu morrer agora, parece que você também terá um problema no futuro. A predação diz que é uma ameaça patética. Ele acha mesmo que se importa com o recipiente. E o Prota tá rindo, perguntando por que ele voltou tão desesperado. A predação nem responde. Manda ele parar de fingir. Uma segunda chance, como uma regressão. Não acontece 2 vezes.
O Prota fala que sabe, ele já morreu uma vez. Essa é uma vida extra que ganhou de brinde. Se for pra acabar aqui sem conquistar nada, prefere morrer de uma vez por todas. A predação fala que subestimou ele. Tudo bem, ele venceu dessa vez, mas precisa ficar ciente. O motivo dele estar vivo é apenas por causa do seu objetivo. Manda ele lutar com tudo e lutar até o fim e alcançar o rei. Se perceber que ele não consegue, vai devorá-lo sem hesitar em nenhum momento. O Prota fala que quando esse momento chegar, ele não vai se entregar facilmente. Não vai ser assim. Finalmente volta e saiu do rank AA para o rank AAA. A Rick fica perguntando se ele tá bem, mas acaba desmaiando. E o Prota ainda pergunta se foi ele quem fez isso. E quando olha pro lado, vê que a Aoyang também tá jogada no chão. A Rick fala que ele é um cara assustador, escondeu muito bem esse outro lado que ele tem, mas mesmo assim agradece muito. No final, foi ele quem salvou as duas. Vão manter isso em segredo como um favor dele, mas da próxima vez se ela estiver em perigo, ele vai precisar salvá-la. Acha que pode confiar para ele proteger suas costas. O Prota fala que sim, promete fazer isso no futuro. Por sorte, apesar de tudo, nenhuma das duas ficou gravemente ferida ao ponto de comprometer as suas atividades futuras. Mesmo assim, precisaram passar um tempo no hospital, até ele ficar sem graça. Acha que vai ter que cuidar dela por um tempo. E a Aoyang aqui feliz, dizendo que tá delicioso. Quando será que vai comer frutas cortadas pelo Kim de novo? Às vezes se machucar nem parece tão ruim. Prota fala que isso só precisa acontecer uma vez, já tá bom. A Aoyang fala que a Rick também poderia ter aproveitado mais um pouco. Não esperava que ela fosse partir tão repentinamente. Fala que faz sentido. A cerimônia de concessão de licença de rank SS está chegando. Também ela vai participar. Parece que a Associação Mundial de Jogadores está preparando algo bem grandioso. É um evento internacional. O Kim, ele não pode causar confusão lá dentro, entendeu? O Prota fala que isso não depende dele. Não é culpa dele se alguma coisa acontece. E acabou.